Bom dia, pessoal. Então, hoje, dando continuidade à análise dos elementos que estruturam a culpabilidade, ainda no tocante à inimputabilidade ou imputabilidade penal, tratando da matéria, que a gente conhece exatamente qual é o conceito da imputabilidade, nos é dado exatamente pelo conceito da inimputabilidade. Excluído os inimputáveis, todos os demais são imputáveis. E quem são os inimputáveis no contexto da dogmática penal brasileira? Estão no artigo 26 e 27 do Código Penal. No 26, isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. E no 27, os menores de 18 anos. Então, dentro dessa faixa, dentro dessa análise, no tocante à imputabilidade, numa existe um elemento legal absoluto, que é no 27, que o critério é meramente biológico, e aí a gente vai fazer a análise independente de uma percepção de maior ou menor capacidade psíquica de cognição, entendimento, né, de discernimento, e a imputabilidade tem muito a ver com essa perspectiva do discernimento. E no próprio 26, quando eu trato da imputabilidade, o fato também de reconhecer que alguém é imputável, como existem os demais elementos relacionados à culpabilidade, não significa que ele será penalmente responsável ainda pelo fato, né, pelo evento, porque eu ainda vou fazer a análise da potencial consciência da ilicitude, da exigibilidade de conduta diversa, mas eu já venci mais uma etapa relacionada à própria ideia da culpabilidade. Por isso que é importante a gente classificar. A imputabilidade é a atribuição do sujeito com relação ao discernimento da sua prática, da sua conduta. E isso, normalmente, quando não se trata da presunção iure et iure, que está no 27, no tocante à maioridade penal, mas no que tange ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou a doença mental, ou a ideia da psicopatologia, é produto de uma perícia. É preciso que no incidente de insanidade mental isso venha a se comprovar e, portanto, eu obtenha essa classificação. Já a responsabilidade penal, que é um conceito mais amplo, precisa, obviamente, da avaliação judicial. É produto dessa avaliação judicial e, portanto, é importante que os demais elementos estejam presentes. Então, o fato de descobrir que alguém é imputável não necessariamente o torna responsável pela prática. Outros elementos têm que confluírem para que encontremos a responsabilidade do sujeito, tá certo? Dando continuidade ainda na discussão acerca da imputabilidade penal, há uma interpretação aqui restritiva, exatamente para o campo das alterações de natureza psíquica, onde pode ser que o discernimento seja afetado, mas ainda assim não se exclui a imputabilidade, que é o que nós retiramos do artigo 28 do Código Penal, quando ele declara: não excluem a imputabilidade penal a emoção ou paixão, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Então, vamos tratar da matéria, primeiro nos referindo à emoção e à paixão. Então, o artigo 28 permite uma interpretação restritiva, por quê? Porque não exclui a imputabilidade relacionada a uma pessoa dentro da sua normalidade psíquica, já que pelo 26, quem tem uma doença mental pode desenvolver, por exemplo, um quadro emotivo ou até mesmo um quadro passional
decorrente, resultante dessa patologia, e aí eu teria que fazer análise lá, né, na forma do caput do artigo 26. Então, em princípio, a emoção e a paixão que acometem uma pessoa dentro da normalidade das suas faculdades mentais, dentro da normalidade da sua vida psíquica, ela não exclui a imputabilidade. Agora, se ela for resultado dessa patologia, pode ser. E aí eu vou ter que fazer uma análise sempre em termos de caso concreto. Eu não posso, de maneira alguma, adotar essa exclusão da imputabilidade de forma geral, tá certo? Então, essa é a primeira questão que se propõe quando fazemos a leitura do artigo 28 do Código Penal. Quando eu trato da emoção e da paixão, eu preciso aqui compreender que quadro passional é também um quadro emotivo. Apenas existe um grau, uma evolução em relação à paixão. A paixão ela é crônica, a emoção é aguda. Aquilo que ontem eu falava, que é um exemplo que o André Stefan dá, que é bastante interessante, que é o fato de torcer por um time é um quadro mais permanente, é uma paixão. Quando esse time faz um gol, eu tenho ali uma euforia momentânea, uma alegria, que é uma emoção dentro do meu quadro que já é crônico, né? Já foi cronificado, que é a paixão pelo time, tá certo? Então, é essa a distinção, né? As emoções, elas têm um efeito mais agudo, né? Que podem, obviamente, influenciar o discernimento, influenciar a nossa capacidade de autodeterminação, é a ideia também do autocontrole, que pode aí ficar perturbado, mas ela não tem a mesma dimensão permanente, demorada, da paixão. Embora, como falo a vocês, uma e outra são quadros emocionais, mas um tem um nível, né, um patamar mais duradouro, uma forma mais duradoura, que é a paixão. Falando isso, é preciso que a gente lance um debate sobre o que está no artigo 65, inciso 3, a linha C, que é a atenuação da pena por fato ou por crime praticado sob influência de violenta emoção ou paixão. E o que nós temos no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que é a redução da pena, a diminuição da pena no tocante ao homicídio, especificamente, por conta do domínio da violenta emoção ou paixão. Em princípio, não há distinção entre influência e domínio. Óbvio que quem está sobre o domínio de uma violenta emoção está sobre a influência de uma violenta emoção. Essa distinção só interessa para o homicídio, porque não está presente essa distinção para os demais tipos penais. Embora os demais tipos penais poderão sofrer a atenuação da pena, conforme o artigo 65, inciso 3C. Por exemplo, lesões corporais. Pode ser que, diante do contexto de ação analisado, nós descobrimos a influência. E essa influência pode se dar pelo domínio. Apenas existe um patamar mais intenso no domínio do que na influência. Se revela que, geralmente, na influência existe um intervalo de reflexão. No domínio, esse fato é feito de ímpeto, de pronto. Então, alguém lhe lança uma provocação e você reage de imediato. Existe um domínio de violenta emoção. Se, ao invés de reagir, você se dar um tempo,
Você, de repente, vai andar um quarteirão para poder refletir, mesmo assim, não consegue se desvencilhar desta influência. Você fala em influência da violenta emoção. É essa a questão. Se não há intervalo na reação, tanto que antigamente, inclusive, quando o dolo era normativo, quando falávamos ainda do dolus malas, existia uma hipótese do chamado dolo de ímpeto, que servia para uma redução da pena, que era exatamente isso, de alguém reagir de imediato a algo que lhe provocasse e fosse uma atribuição injusta, né? Também tem essa perspectiva de que há uma injusta provocação da vítima. Aqui eu estou diante de uma contribuição da vítima para a prática que vem de uma atribuição injusta que me provoque e que, de repente, determine essa reação. Então, há um elemento que é incluído lá no parágrafo 1º do artigo 121, que é sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Então, a vítima contribui para este fato, realiza aí uma provocação que gera esse quadro emocional grave, né, absoluto, onde essa reação beira, inclusive, a própria inimputabilidade. Não existe também a semi-imputabilidade, a gente já tinha falado isso aqui. O que existe é essa possibilidade de redução da reprovabilidade do autor, que é a chamada culpabilidade diminuída. Pois uma outra hipótese de diminuição da culpabilidade, diminuição da reprovabilidade, é essa que está aí no artigo 121, parágrafo 1º. É outra causa de diminuição da culpabilidade, como é também o que nós analisamos no parágrafo único do 26, que é uma causa de diminuição da culpabilidade, uma causa de diminuição da reprovabilidade do autor pelo fato que foi aí praticado. Portanto, no artigo 121, parágrafo 1º, eu tenho essa hipótese de culpabilidade diminuída, de redução da reprovabilidade do autor, e eu estou diante do conceito de domínio de violenta emoção, que é distinto do conceito que nós tratamos aqui da influência da violenta emoção. Servindo como atenuante genérica, prevista na parte geral, no artigo 65, inciso 3, a linha C. Outro, como causa de diminuição de pena, uma situação de redução da reprovabilidade do autor, previsto no artigo 121, parágrafo 1º. Mas, como eu digo, que só interessa essa distinção para o homicídio, porque todos os demais, ainda que haja domínio, nós observaremos pelo artigo 65, inciso 3, a linha C, nas lesões corporais, nos crimes lá contra a honra, ou seja, os demais tipos penais, eu vou ter a análise da influência da violenta emoção como um artigo de reação, de retorção imediata. Inclusive, lá no tocante à injúria, a retorção imediata, ela diminui, ela não é punível, né, no tocante ao fato. Exatamente porque se trata de uma resposta, vista aí até como uma legítima defesa, diante da injusta provocação que lhe foi direcionada. Se você reage, né, aquela história de que o professor olha para o aluno, isso sempre é contado nos manuais, principalmente o Manual do Damasio, parece que ainda tem esse exemplo. O professor olha para o aluno e diz: vocês deveriam trazer capim hoje. Aí o aluno vai saindo da sala e diz: vai para onde? Eu vou pegar capim para o senhor, porque eu vou tomar chá. Então, isso é uma retorção imediata. Ou seja, um chamando o outro de idiota ou de burro, e de imediato existe uma reação que torna isenta a pena, né, com relação a essa injúria em resposta a outra injúria,
que imediatamente se equiparam de forma proporcional, e aí você pode falar no impedimento de aplicação de pena nessas circunstâncias. Bom, então eu tenho a emoção ou paixão, que estão aqui no artigo 28, como fatos que dizem respeito às condições psíquicas que acometem pessoas normalmente, e, portanto, elas não são excludentes da imputabilidade penal, elas não excluem, porque continua-se a exigir o autocontrole, continua-se a exigir a capacidade de controlar a sua ação, essa perspectiva de uma inteligência emocional que nos permita controlar-se diante de injustas provocações, diante de situações que, de repente, afetem o nosso sentimento de dignidade, de sociabilidade, né? Trazendo algum tipo de contratempo dentro dessa sistemática. Como fizemos aqui essa distinção de que uma reação imediata é considerada domínio, uma reação com intervalo reflexivo seria uma influência, né? Você estaria ainda nessa questão relacionada à influência. Vou dar-lhes um exemplo que a jurisprudência classificou que o domínio ainda estaria presente, apesar de terem passado mais de 3 meses entre a provocação da vítima e o fato que foi observado. Era o caso em que o melhor amigo de uma pessoa havia estuprado a sua filha. E fugiu, foi para outra cidade, e apesar de terem sido adotadas as providências no sentido de intervir e de prendê-lo, ele conseguiu abrigo em outra cidade, me parece que essa situação ocorreu lá em Minas Gerais, e nessa cidade ele andava livremente. E, por acaso, um evento do destino, alguns meses depois, o pai da menina que havia sido estuprada também se encontrava nessa cidade e, passeando na rua, encontrou com o sujeito. E isso fez eclodir um rompante de raiva que o determinou a matar aquele indivíduo, e matou. E aí, quando isso foi abordado, tanto na quesitação lá do júri, quando chegou ao tribunal, interpretaram que havia, sim, as condições para redução da pena, conforme o parágrafo 1º do 121, que gera o chamado homicídio privilegiado. A causa de privilégio é uma causa de diminuição da reprovabilidade do autor, da reprovabilidade penal, pela presença ainda do domínio. Não seria uma mera atenuante genérica da influência, porque o fato da impunidade gerou um novo quadro emocional que o toma por completo. E aí não seria uma mera influência de uma violenta emoção por um fato já passado, onde houve um intervalo reflexivo, mas esse reencontro, essa situação que se comprova ali novamente injusta, causa um domínio emocional, um domínio que novamente torna essa circunstância muito forte emocionalmente para ser resistida por parte do autor. Ainda que deva-se resistir, deva-se buscar resolver as coisas dentro dos limites da legalidade, dentro daquilo que a institucionalidade propõe. Mesmo assim, há a possibilidade da redução da reprovabilidade penal. Eu não vou tratar dos elementos inerentes porque até as ordenações filipinas existia uma estrutura que aqui sim a gente pode fazer uma discussão com relação à questão de gênero envolvida nessas circunstâncias,
E vou querer fazer isso para que a gente possa alertar algumas questões. Sim, Bruna, pode perguntar. Professor, é porque eu não estou entendendo, porque no artigo 65 fala sobre as circunstâncias que atenuam a pena, né? Só que não Sim, especifica qual crime. Então, entende-se que são em todos os crimes. sim. Aí, por que faz essa distinção entre influência e domínio de violenta emoção? Se Só serve exclusivamente para o homicídio, Bruna. No homicídio, eu tenho que encontrar essa distinção, porque se eu observo o domínio, eu vou aplicar a redução da pena de 1 a 2 terços lá do parágrafo 1º do 121, entende? E Aí, se, e se for influência, aí vai ser só atenuante genérica, né? Aliás, a redução da pena de 1/6 a 1 terço, que está previsto no parágrafo 1º do 121. E se for só a influência, eu só irei trabalhar com a atenuação genérica, que vai ficar a critério do juiz o quanto reduz a pena. Compreende? entendi. E Obrigada. aí, por isso que a gente precisa fazer essa análise. Bom, nas ordenações filipinas, eu estava até com o livro Códigos Penais do Brasil, do José Henrique Perângelo, é muito bom para a gente fazer essa análise, né? Então, nas ordenações filipinas, até que estiveram vigentes no país até 1830, e veja como isso, em termos históricos, é de uma memória cultural recente. Você pode dizer, professor, já faz 200 anos, mas 200 anos em termos de história da humanidade não é nada. É como se fosse algo que mexe com as nossas estruturas ainda hoje, porque traz uma certa referência valorativa que está presente. Isso que se diz, o passado, porque isso ficou no passado. O passado é muito presente. O passado é muito presente, principalmente nessa questão relacionada à estrutura patriarcal machista da nossa comunidade. Eu vou falar isso porque lá nas ordenações filipinas, tinha essa questão de que se o homem encontrasse a mulher o traindo, ele poderia matar ambos, né? A mulher infiel e o amante, de imediato. E isso estaria justificado, não haveria nem uma pena. E isso foi muito usado, né, no debate, muitas vezes, do júri, como um elemento, mesmo depois que as ordenações deixaram de estar vigentes, isso foi muito usado para justificar os chamados crimes de amor, crime passional, como um elemento que gerava um rompante emotivo que determinava essa ação injusta, né, de se matar uma pessoa. E aí se buscava com isso a tese do domínio da violenta emoção, ou seja, pegou no flagra e ali naquele momento matou e, portanto, estaria justificado. Só que isso alimentava uma série de outras questões relacionadas aos crimes passionais, que durante um bom tempo foram vistos como crimes ocasionais, eventuais, onde as pessoas muitas vezes se arrependiam posteriormente. Então, mesmo os teóricos lá da escola positiva e outros, né, que posteriormente nós conhecemos, o Leon Rabinovitz, que fez um estudo sobre o crime passional, dizia que o crime passional era produto exatamente de um rompante, de um momento que muitas vezes os autores se arrependiam e ficavam sob remorso ou se suicidavam posteriormente, e por isso mereciam um tratamento diferenciado, uma reprovabilidade menor. O problema é que isso, dentro de um imaginário onde a violência contra a mulher, violência de gênero, estimulava muito essa violência, não é? E, propriamente, isso gerava a perpetuação dessa dominação masculina e da situação referente à estrutura patriarcal da sociedade. Daí o motivo pelo qual o debate acerca do crime passional ele foi modificando. Existe até
um estudo que pega casos célebres do Brasil, né? Aquele caso lá do Dock Street e outros, exatamente com Leila Diniz, né? Não sei, eu não recordo o nome da vítima agora, só lembro, né, essa perspectiva do Dock Street e da defesa que foi feita por Evandro Lins e Silva, que foi, em termos de oratória, bem produzida, mas que mantém essa sistemática da estrutura patriarcal antiquada, né, de que é uma situação de amor, de paixão, crime de amor, né, o crime. E isso foi analisado pela Nadib, né, que é uma promotora, no livro A Paixão no Banco dos Réus. Essa é a primeira versão, né, de análise, demonstrando que essa questão relacionada aos crimes passionais, elas estiveram em debate intenso, promovido exatamente dentro dessas circunstâncias que muitas vezes levam a gente a refletir bastante sobre esses elementos. Hoje, obviamente, não vai se mais produzir essa análise. É uma análise antiquada para a realidade atual e exige, de fato, que a gente observe que, na realidade, esse tipo de violência, essa coisa, todo mundo achava bonitinho num casal de namorado, aquele ciúme, né? Na realidade, isso é provocador de indicadores de violência de gênero muito altos no Brasil, à semelhança de alguns estados até de uma situação civilizatória menos avançada, né? Estados árabes, estados islâmicos, onde a Sharia é aplicada. O Brasil tem elementos. Óbvio que teve também essas influências, porque a Península Ibérica, o direito penal islâmico dominou por 800 anos a maior parte da Península Ibérica, né? Só o norte ali da Espanha e de Portugal resistiram ao controle moro. E isso só foi rechaçado 800 anos depois. Então, imaginem vocês que houve uma Europa islâmica, essa Europa islâmica está mesmo em Portugal e Espanha, e há uma influência muito grande dessa cultura islâmica nos nossos costumes, nas nossas. Nilo Batista descreve isso no texto Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro. No iberismo, existe um caldo cultural do Islã muito forte, que acabou chegando no nosso contexto. E óbvio que isso acaba reforçando alguns elementos com relação a esse predomínio de gênero, essa estrutura patriarcal da nossa comunidade. Portanto, é preciso muito cuidado quando lidamos com esses elementos, porque eles podem justificar conteúdos de violência, e principalmente violência de gênero e violência contra a mulher, que precisamos nos articular e romper e avançar. Hoje é mais complicado porque criamos a qualificadora do feminicídio, que está lá no artigo 121. Então, aquilo que antes era visto como crime de amor, hoje é visto, que levava muitas vezes a uma questão de privilégio, hoje é trabalhado como qualificador, e aí é um elemento de maior reprovabilidade penal, de maior culpabilidade no tocante ao caso concreto. Então, já é, de certa maneira, um avanço em relação a esse predomínio das estruturas patriarcais que estavam presentes e que envolviam a discussão exatamente do chamado crime passional. Então, o crime passional, no decorrer de um século, sai daquele elemento de privilégio, de uma eventualidade que deveria reduzir a reprovabilidade do autor,
para uma situação onde essa reprovabilidade hoje ela é qualificada, ela é aumentada exatamente em função da experiência social demonstrar que esses fatos não são tão ocasionais, eles se repetem, eles fazem parte de um contexto de violência que muitas vezes resulta na morte da mulher e tem indicadores epidêmicos no contexto brasileiro, né? É muito forte o número, né, de violências, o acúmulo dessa experiência, e nós não podemos mais tratar da mesma maneira que tratávamos ou que os manuais tratavam há 20, 30 anos atrás. A nossa percepção hoje tem que ser alterada e observar isso num outro contexto, que não é mais esse contexto dado pelos positivistas, né, de que é um crime eventual, de que é um crime ocasional, exatamente porque faz parte de uma estrutura, de um caldo cultural ainda presente no nosso contexto e que causa, né, sérios problemas, até mesmo para a saúde pública, porque na tentativa do homicídio, geralmente o contexto de violência, a intensificação dela, faz-se necessárias cirurgias repetidas, gastos que vão determinar a necessidade da gente intervir com maior ênfase, né, e reprovar isso com maior gravidade, né? Não imaginar mais a ideia meramente de uma eventualidade dentro dessa análise, tá certo? Bom, dito isso, a gente pode agora passar a tratar da questão relacionada à embriaguez, que também, conforme o que toca aqui o artigo 28 do Código Penal, não exclui a imputabilidade. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, qualquer outra substância de caráter entorpecente que tenha um efeito, outras drogas, né, que tenham efeitos semelhantes ao álcool, gerando esse estado da embriaguez, né, por isso que são substâncias de efeitos análogos, vai ser aqui palco, vai gerar essa análise restritiva com relação ainda que altere a capacidade de discernir acerca, né, da referência normativa da conduta, não exclui essa imputabilidade, não vai excluir essa perspectiva de poder responder, né, pelo fato criminalmente. E essa atribuição da imputabilidade ao autor, que não é excluída pelo fato da embriaguez, nos leva a uma análise dessa classificação também relacionada à embriaguez. Eu vou começar logo por algo que é tratado ao final, geralmente nos manuais, a toxicodependência, que está lá no artigo 45 da Lei 11.343, de 2006, a Lei Antidrogas. Ela leva, obviamente, a uma proposição hoje indexada enquanto uma patologia e, portanto, trabalhada no âmbito do artigo 26 também do nosso Código Penal como uma causa de inimputabilidade. Eu não posso falar em imputabilidade para o tóxico-dependente. Isso serve para o alcoólatra, e aí, obviamente, eu vou ter que fazer essa análise no âmbito do 26, ou CAPT, ou parágrafo único, onde eu observe uma culpabilidade diminuída, uma reprovabilidade penal diferenciada, no caso concreto, com a observância da presença dessa toxicodependência. Então, mesmo a ideia de que a embriaguez não exclui a imputabilidade merece essa interpretação restritiva, porque se a embriaguez for decorrente
dessa toxicodependência, dessa dependência à droga, né, eu posso observar, sim, a exclusão da imputabilidade conforme o que determina o 45 da 11.343 e os artigos 26, o artigo 26, caput e parágrafo único do Código Penal, tá certo? Isso tudo consubstanciando, fortalecendo essa análise no tocante à manutenção aí nessa hipótese da inimputabilidade. Mas os demais são imputáveis, mesmo quem tenha perdido até os sentidos. Aquela história do Se Beber Não Case, né? Um filme lá de comédia, onde o cara até esquece o que praticou durante o estado de embriaguez, mas dentro dessa situação existe ainda a possibilidade de se manter a imputabilidade penal, porque se tratam das hipóteses da embriaguez voluntária, que é intencional, né? Então, o sujeito vai, lhe convida e diz: hoje eu vou tomar a cana do apocalipse. Ele quer ver a besta fera, né? Ele está mal intencionado, não saia, né? Porque você já sabe que ele já está intencionando se colocar em estado de embriaguez. E nessa hipótese de intencionalmente se colocar no estado de embriaguez, ele vai alcançar uma responsabilização aí decorrente daquilo que vir a gerar dentro desse Estado. De maneira que, ao se colocar assim, essa perspectiva é uma perspectiva funcional de gerenciamento dos riscos sociais. Porque seria esquisito alguém se colocar num estado de inimputabilidade, ou próximo à inimputabilidade, e não permanecer responsável quando é uma escolha própria se colocar nesse estado, né? Ou seja, ele tem essa escolha, ele observa isso como uma coisa que produz voluntariamente. Na culposa, realmente eu teria aqui alguns problemas para classificar esse gerenciamento. Ainda que aquela teoria que funciona, né, que é a teoria da actio libera in causa, teoria da acto libera in causa, que boa parte dos autores hoje determina que ela acaba produzindo uma responsabilidade penal objetiva. E aí eu estaria diante de uma circunstância de responsabilização penal objetiva que, naturalmente, poderia romper, né, e rompe com a estrutura dogmática garantista, ensejada também com base nos princípios constitucionais estabelecidos na Constituição e na forma como o Código Penal está positivado. Então, eu teria realmente dificuldades nessa análise. Tanto que os autores hoje dizem que, se a pessoa não tem como prever, se falta a previsibilidade da possibilidade dessa, que aí seria a questão da culposa, quais são os elementos conformadores da culpa no seu, na sua estrutura normativa. Diferentemente do dolo, enquanto o dolo é psicológico, o dolo é um vínculo com o resultado, é a intenção de promover aquele resultado, a culpa ela tem uma série de elementos que a conformam, né? Um primeiro elemento de análise normativa, que é a inobservância do dever de cuidado. Essa inobservância é geral, normativa, não é? Um segundo elemento, que seria o nexo de causalidade. Então, diante dessa inobservância do dever de cuidado, você tem um nexo causal com o resultado aí observado. Aliás, seria o primeiro, né? Nexo de causalidade. Você observa que há um percurso causal, um curso causal vinculado entre a ação do sujeito e o resultado que é promovido.
E aí existe esse vínculo, então está presente o nexo de causalidade. Em sequência, a inobservância do dever objetivo de cuidado, existiria a obrigatoriedade daquele sujeito cuja ação gerou aquele resultado ter observado o gerenciamento de risco adequado, normativamente produzido na comunidade. Por exemplo, a placa diz que é para eu andar a 80 por hora. Eu estou a 120 e bato numa pessoa, existe o nexo de causalidade entre a minha ação e o resultado promovido, e existe também a inobservância do dever objetivo de cuidado que me foi imposto, né, por conta dessa circunstância. E aí é um gerenciamento de risco, do risco social de se produzir um resultado nocivo, um resultado danoso, a partir dessa análise objetiva, normativa, que está ali proposta. Eu tenho mais dois elementos que são fundamentais para a culpa que vocês estudaram, que é a previsibilidade e a evitabilidade. Eu só posso evitar o que eu possa prever. O que eu não prevejo torna-se inevitável. E aí existe até uma certa confusão entre os autores, porque eles estabelecem a distinção entre o caso fortuito e a força maior, na perspectiva de que, ainda que algumas circunstâncias sejam previsíveis, elas se tornam inevitáveis. Aí os autores colocam isso como caso fortuito, né, que é o caso lá do Rogério Greco e outros, e eu discordo, porque, na realidade, isso é uma situação de sujeição. O que existe aí é a força maior. Em que sentido? Um terremoto, um maremoto, um furacão, um tufão, hoje eles são eventos até geologicamente previsíveis. A gente tem como identificar e antecipar alguns cuidados, né, para lidar com esses eventos, mas eu não tenho como me opor. Não há esforço humano suficiente, apto a se opor a essas forças da natureza. Elas agem de forma a subjugar por completo a minha vontade. Portanto, tratam-se de uma força maior. E, ainda que eu possa prever, eu não tenho como evitar. Eles se tornam inevitáveis. Agora, há fatos que passam despercebido, que não são previsíveis, porque muitas vezes são contribuições de um terceiro. Você vai descendo uma escadaria num prédio e alguém lança lá do quarto andar, e às vezes sem nem observar, uma casca de banana na escada, você escorrega, quebra a perna ou bate com a nuca, pode até morrer, né, nessa queda da escada. Então, essas circunstâncias levam a, muitas vezes, com relação à sua pessoa, tudo bem, existe, obviamente, a contribuição do outro, mas eu estou colocando, se você escorregar e empurrar a pessoa que está à sua frente, aí existe um caso fortuito, que é algo que é imprevisível para você, que tornou-se um risco que foi determinado por um terceiro por completo, onde está fora, inclusive, da sua possibilidade de representar, muitas vezes, aquele fato, e gera, inevitavelmente, o resultado. Então, aquilo que não se prevê, que não se tem como antecipar, torna-se inevitável. Então, você não evita se você não prevê. Agora, há situações em que, mesmo prevendo, elas se tornam inevitáveis. E elas, ao se tornarem inevitáveis, essa distinção entre a força maior e o caso fortuito, força maior, ainda que eu preveja, ela é inevitável. E aí você tem uma situação que subjuga qualquer esforço, qualquer conduta que reaja, né, à produção daquele resultado. No caso fortuito, o fato passa de maneira imprevista, né? Às vezes é determinado por outro, e aí lhe pega, se torna inevitável, porque não foi previsto
e vai gerar essa situação. Então, a perspectiva da previsão, ela é exigida também no tocante à embriaguez. Essa perspectiva de que a previsibilidade e evitabilidade, que são os requisitos para a culpa com de maior importância, né? Observar se o fato poderia ser previsto, se era previsto, poderia ter sido evitado. Havendo previsão, é isso que se fala na embriaguez culposa, essa perspectiva de que eu posso prever, ainda que eu não queira me embriagar, mas de repente, pelas circunstâncias do momento, por não ter articulado e observado talvez alguma interação medicamentosa, eu poderia ter previsto e evitado, e aí eu me encontro num estado de embriaguez culposa. Tanto a voluntária como a culposa não excluem a sua imputabilidade das ações que você promova dentro do estado de embriaguez. Aí não importa se elas estarão sendo produzidas a título de dolo ou de culpa. O fato é que não estará excluída a culpabilidade no tocante à embriaguez voluntária e culposa. Existe, inclusive, um aspecto da embriaguez voluntária que é agravante genérico, né? Que é agravante genérico um agravante genérico, né, no artigo 61, né, vamos aqui tratar dela, que é a embriaguez pré-ordenada. O sujeito vai tomar, né, um porre grande ou se colocar em estado de embriaguez exatamente para produzir, né, o fato criminoso. É o que está no artigo 61, inciso 2, a linha L. Em estado de embriaguez pré-ordenada, a pena dessas circunstâncias será agravada. Então, é uma circunstância que determina a agravação da pena, obviamente, pelo juiz, né, na análise dessas circunstâncias, que a gente vai observar mais adiante, no momento de aplicação da pena, é uma circunstância, então, de maior reprovabilidade. Você quer praticar o crime, não tem a coragem de praticá-lo sóbrio, e aí se coloca num estado de embriaguez para praticá-lo. É a embriaguez pré-ordenada. E essa embriaguez pré-ordenada, onde você se coloca num estado assemelhado da inimputabilidade para praticar o crime, trata-se de uma circunstância que leva à agravação da pena. Então, nós temos, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. E aí eu tenho, no inciso 2, ter o agente cometido o crime, aí vem para a linha E, em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, nessa circunstância específica, a embriaguez pré-ordenada, que é essa forma que está aqui prevista no artigo 61, mas é um desdobramento da embriaguez voluntária. Lembra-se, uma coisa é eu querer me embriagar intencionalmente, me colocar num estado de embriaguez, talvez porque eu quero esquecer algum problema, ou também estou num momento de euforia, de alegria, e acho que extravaso dessa forma, e aí me coloco num estado de embriaguez. Essa situação da embriaguez voluntária, em princípio, não é uma embriaguez pré-ordenada. E aí os desdobramentos, o que eu pratico em estado de embriaguez, vai ser observado, né, de forma dolosa ou culposa. Na pré-ordenada não, é dolo, porque já está presente, você já está se colocando numa situação onde existem até alguns autores que dizem que se na ideia de uma mediação de autoria você se serve de um inimputável para produzir um determinado resultado nocivo, no caso da embriaguez pré-ordenada, você se serve de si próprio, né? Você se coloca num estado onde, em tese, você não tem autodeterminação, exatamente porque está no estado sóbrio, escolhendo a prática do crime e determinando essa prática. Então, você determina essa prática a partir dessa
situação específica, e aí se colocando no estado de embriaguez, você responderá de forma dolosa por aquilo que você vir. Você não tem coragem, por exemplo, de ofender a dignidade ou decoro de uma pessoa de maneira sóbria, e aí se coloca, porque inclusive existem alguns crimes que dizem, a jurisprudência vai construindo aí como incompatíveis com o estado de embriaguez. Mas por aquilo que está no artigo 28, isso não é, né, não é possível se construir, mesmo jurisprudencialmente. Geralmente eles colocam a ameaça do 147, porque diz que aquela promessa que você faz bêbado é uma promessa inconsciente, que não tem o condão de se concretizar, não tem uma idoneidade para se concretizar, e ainda assim os autores discordam, porque dizem, olha, e se o sujeito tiver com uma arma na mão, uma arma de fogo, ele pode concretizar essa promessa do mal injusto e grave como constante lá no 147 da ameaça. Então, essa incompatibilidade é relativa, vai depender também do meio prometido. Uma coisa é eu completamente bêbado, jogado no chão, dizer que vou dar um soco numa pessoa, que eu estou prometendo, e aí realmente há uma ausência objetiva de idoneidade para que a ameaça se concretize, aí está correto, a ameaça não vai estar presente nesse fato concreto, por isso que tudo é análise de fatos concretos. Outra coisa é eu, com uma arma na mão, fazer essas promessas, ainda que eu esteja lá derrubado, ainda que eu não tenha uma mira muito boa nesse estado de embriaguez, mas essa promessa desse mal pode se concretizar. Né? Vai que, né, acerta realmente o disparo numa pessoa e a arma municiada com munição, ela pode promover, e a ameaça nessas circunstâncias vai estar presente. Então, essa questão de que há uma incompatibilidade da ameaça com o delito de embriaguez, assim como da injúria com o delito de embriaguez, ela é relativa, vai ser relacionada ao fato concreto. E aí eu vou ter que fazer essa análise do fato concreto para se avaliar essas circunstâncias. Porque aquilo que é verbalizado, palavra de bêbado não se leva em conta, né? Essa questão. Não é bem isso, porque esse autocontrole, já que o artigo 28 coloca que é exigido mesmo que eu esteja no estado de embriaguez. Aí eu vou ter que fazer essa avaliação relativa ao fato concreto. E principalmente na hipótese da pré-ordenada, que inclusive é agravada a pena, onde você se coloca no estado de embriaguez para produzir aquele resultado. Então, como eu disse, hoje a gente está aprendendo aí a classificação no tocante à embriaguez, né? Já vimos que existe a toxicodependência, que vai pelo 45 da 11.343, mas também na análise do 26 caput, o parágrafo único, onde eu posso ensejar até mesmo a inimputabilidade. Vimos que existe a embriaguez voluntária, onde o sujeito intencionalmente se coloca no estado de embriaguez. Dentro da voluntária existe a pré-ordenada, existe a embriaguez culposa, onde há previsão e, portanto, havendo a previsão de que se pode chegar ao estado de embriaguez, ainda que o agente não queira, mas ele podia prever que ele poderia chegar, ele deveria ter evitado, e assim ele permanece responsável por aquilo que ele produz dentro desse estado de embriaguez, já que o artigo 28 diz que não exclui a imputabilidade. Agora, não seria propriamente uma teoria da actio livre em causa, porque eu estou dentro de um curso causal que encerra através dessa perspectiva do gerenciamento de risco. Né? Meu estado de discernimento está sendo alterado por escolhas, por opções, ou uma escolha direta, né, dolosa, intencional, que é o caso da embriaguez voluntária, ou uma escolha culposa, mas onde há previsão, havendo a previsão de que eu posso me colocar no estado de embriaguez, não há como se falar em se eximir a responsabilidade nesse estado. Por fim, existem as fórmulas da embriaguez
acidental, que são tratadas também no parágrafo 1º e 2º do artigo 28. A embriaguez acidental completa e a embriaguez acidental incompleta. Na acidental completa, haverá isenção da pena. Por isso que eu voto naquela ideia de que não exclui a imputabilidade a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo. Vejam, voluntária ou culposa. Porque a acidental pode excluir. Ela isenta a pena. Ela exclui essa possibilidade, né, de atribuição da responsabilidade penal. Veja o que temos no parágrafo 1º. É isento da pena o agente que, por embriaguez completa, ela tem que ser completa, e aí aqui até a gente teria que fazer aquela análise da medicina legal, das fases relacionadas à embriaguez, né? Existe uma primeira fase, que é a fase da euforia, e até alguns tratados da medicina legal dizem que é a fase do macaco, né? O sujeito fica bem eufórico, né? Saltitante, feliz. Essa é a primeira fase relacionada à embriaguez. Uma segunda fase, que é a fase da irritabilidade. Então, é a fase leão, né? Qualquer coisa, o cara se irrita fácil, né? Já fica com os impulsos, né, mais desenvolvidos, né, no tocante a essa evolução do quadro da embriaguez. Uma terceira fase, que é a fase da letargia, que alguns dizem que é a fase da preguiça, do bicho preguiça mesmo, né? O sujeito já começa a ficar mais lento, aquela língua pesada, né, que ele vai falando, já não compreende bem as coisas. Então, e se o cara for seguindo, ele chega no coma alcoólico. Então, tem todas as fases, né? Tem que ter esse cuidado para não chegar no coma alcoólico, né? Vejam, se reservam, pelo menos para ir dormir já na fase da preguiça e não dar a sequência. Então, a primeira fase é a fase da euforia, né? Onde existe uma animação maior, as pessoas ficam animadas, né? A segunda fase da irritabilidade, a terceira fase da letargia e, por fim, a perspectiva do coma alcoólico, onde realmente, obviamente, nesse último elemento completo, fica difícil até dentro dos outros parâmetros, né? Alguém sonhar, só se for no sonho que esteja promovendo algum resultado lesivo, né? Essa circunstância. Está lá o cara, aquele corpo estendido, foge tem aqui um vizinho, né, que fugia de noite para poder participar de farra, né, um jovem, né, de 15, 16 anos. Aí um dia a mãe pegou e disse: o negócio está cada dia pior. Ele não conseguiu mais esconder porque voltou tão bêbado para casa, quando foi pular o muro, dormiu no muro mesmo. Aí os gatos estavam lá conversando com ele, né? Nessas circunstâncias, realmente ele se entregou. Acho que ele entrou já na fase da letargia por coma alcoólico, né? Agora, isso podia ter caído do muro, quebrado, né, algum osso. É uma irresponsabilidade grande. Não tô aqui só sugerindo para que a gente observe essas fases, né, em casos concretos, onde existe essa euforia, a animação, a irritabilidade, a perspectiva da letargia, onde a voz, né, a língua fica mais pesada e tal, e você vai percebendo que a pessoa já está baixando a guarda no tocante à sua autodeterminação, ao discernimento, e daí o fato. Quando ela é uma embriaguez absoluta, eu acho que ela atinge uma fase onde esse discernimento é absolutamente retirado, isso como é por álcool e substâncias análogas, já que em exercícios militares, inclusive no Código Penal Militar, existe também uma classificação para essa exclusão, uma vez se colocou os soldados para fazer uma experiência com gases, né? Principalmente esses gases usados em guerra. A ideia era fazer o lançamento,
o cara botar aquelas máscaras de proteção, sair e efetuar disparos. Eu sei que um deles não conseguiu colocar a tempo, também o volume foi muito rápido de invasão lá na trincheira, no ambiente restrito que eles lançaram, e o cara saiu disparando uma submetralhadora e atingiu algumas pessoas, inclusive chegou a matar. Então, nessas circunstâncias, temos claramente essa situação aqui, né, de uma embriaguez completa provocada por uma substância de efeito análogo ao álcool, que torna esse evento um acidente, algo que realmente foge da normalidade, gera esse estranhamento, mas é um acidente, é uma embriaguez acidental que acabou ocorrendo por conta do tempo que foi inferior, né? De repente é um treinamento comum e esse tempo não foi observado, e aí você vai, obviamente, gerar aí uma irresponsabilização desse indivíduo, dessa pessoa, pelo que está no 28, parágrafo 1º. Embriaguez completa, né, proveniente de caso fortuito, aí foi um evento que fugiu à perspectiva da previsibilidade e, portanto, não havia evitabilidade. Uma força maior, os gases vulcânicos, eles atingem de maneira rápida uma comunidade com asfixia. Essa asfixia, aí as pessoas na fuga talvez batam uma nas outras, né? Além de haver propriamente a ideia do estado de necessidade, que seria até justificante, se de repente alguma ação individualizada ali é promovida, né? Pode se chegar a essa perspectiva de que houve uma embriaguez completa acidental que exclui a responsabilidade desse sujeito, ainda que eu não encontre, em princípio, essa justificativa, né? Mas para o estado de necessidade eu posso chegar a uma situação da embriaguez acidental, em algumas hipóteses, né? Onde você tenha a força maior. Era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, quando for absoluta essa incapacidade, haverá isenção da pena. Quando for relativa essa incapacidade, aí eu vou para o parágrafo 2º, que apenas reduz a pena. É uma situação também de culpabilidade diminuída, de reprovação do autor diminuída, conforme o que determina o parágrafo 2º do Código do artigo 28 do Código Penal. Então, o artigo 28 do parágrafo 2º diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito, força maior, não possuir ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Então, eu estou aqui diante de uma hipótese de embriaguez, onde há apenas uma embriaguez relativa, talvez não tenha completado as fases de maneira a chegar, né, próxima a essa situação de absoluta retirada, exclusão do discernimento. E aí, por isso que tudo isso aqui tem que ser objeto de perícia. Precisa, sim, de uma análise da perícia forense para poder classificar níveis, estágios e compreender com as características que lhes são trazidas os elementos. Existe, inclusive, a análise, por exemplo, das drogas sintéticas, dos seus efeitos, às vezes, imediatos, onde se faz essa análise dos veículos alucinógenos, né? Que algumas drogas promovem, as chamadas hebifrenias, ou espíritos repartidos. Repartido, frenos espírito. Né? Pessoas com espíritos repartidos, exatamente por conta de que algumas drogas elas promovem essas ilusões. Você vê gente, vê coisa, vê espíritos, sei lá, né? E de repente isso pode... ouve vozes,
e isso pode gerar algum tipo de comprometimento no discernimento do evento, e, e aquilo que está acometendo uma pessoa dentro da sua normalidade psíquica. A hebifrenia é um produto do estado esquizoide. Então, existe a chamada esquizofrenia hebifrênica, que é uma patologia mental. E aí eu estaria tratando ela lá pelo 26. Mas como há drogas que favorecem essa análise, né? Existem algumas experiências, inclusive sensoriais, né? Com uso e articulação de drogas sintéticas, elas podem levar ou uma completa perda desse discernimento ou uma redução dessa capacidade. E aí vai depender do caso concreto, né? É óbvio que isso dentro de um espaço administrado, onde você esteja observando os efeitos, são experiências, às vezes, laboratoriais, em tese, o que pode ocorrer, ou o que pode fugir da linha, é um acidente, né? Eu não vou aqui tratar disso da mesma maneira que eu trato de algo que se alcançou de forma intencional ou culposa, né? Que é a forma geral da embriaguez voluntária ou culposa, que, conforme o inciso 2 do 28, não excluem a imputabilidade. E aí eu preciso fazer essa análise em casos concretos. Então, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente do caso fortuito ou força maior, não possuir, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Então, é uma causa de culpabilidade diminuída, é uma situação específica, onde essa incapacidade não é absoluta, a incapacidade de discernimento não é absoluta, como no parágrafo primeiro, é apenas uma incapacidade relativa. Agora, imagine isso, como é complicado para uma perícia classificar, porque tudo tem que ser analisado no caso concreto. Óbvio que vai ser feita uma análise de passado com os elementos que lhes são trazidos, e há uma dificuldade grande aí para a realização da perícia, né? Mas óbvio que se servem, até na questão do alcoólatra, se faz uma análise do fígado, porque o fígado cirrótico, ou mesmo uma cirrose já mais evoluída, né, ela produz certa confusão mental, né? Não só as demências ou perdas de memória e esquecimento mais fácil, mas análises também dessas hebifrenias, né? As pessoas começam a ouvir vozes, a ver coisa, daí o porquê existe uma série de exames, né, que são feitos para colaborarem nessa análise pericial, que se chega a essa cognição com relação aos fatos. Se houve uma incapacidade absoluta de compreender aquilo que se estava praticando, ou se é apenas uma incapacidade relativa e, portanto, algo relacionado a essa situação aqui específica do parágrafo 2º, que leva a uma culpabilidade diminuída. Não isenta a pena, mas leva tão somente a uma culpabilidade diminuída. Bom, hoje, com relação a esses elementos que estão no 28, que encerram essa análise no tocante à imputabilidade penal, era isso que nós tínhamos para falar. Queria saber se há algum questionamento, se vocês querem que a gente discorra, né, com maior objetividade de algum desses pontos, né? Então, Bárbara, Maria Beatriz, Rayane, todos que estão aqui, Natália. Não, professor, compreendi até então. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Natália, está tudo em ordem, né? Já botou aí, não, professor, tudo certo. Bom, isso com o estudo, né? Vocês vão ver que existem algumas divergências entre os autores apenas na classificação do que é caso fortuito ou força maior.
não, não traz nenhum problema, porque interferindo nas categorias de previsibilidade e evitabilidade na culpa, ou um ou outro, ainda que eu confunda os conceitos, né? Eu acho que há uma confusão conceitual que muitas vezes é feita, ainda que essa confusão conceitual exista por parte dos autores, como interfere exatamente nesses requisitos da culpa, da previsibilidade, da evitabilidade, o efeito, a consequência é exatamente a mesma de isenção da pena. Então, não, não traz nenhum tipo de alteração o fato de você conceitualmente definir, por exemplo, o caso fortuito de força maior, como o Rogério Greco produz, porque isso incide exatamente nesses requisitos de previsibilidade e evitabilidade. Eu não posso evitar o que eu não posso prever, mas há circunstâncias onde, mesmo prevendo, elas se tornam inevitáveis. Ainda que eu pudesse prever, elas seriam inevitáveis. Então, isso não altera absolutamente nada na consequência, que é aquilo que foge ao domínio do fato do autor, aquilo que impede esse domínio do curso causal por parte do autor, o isenta da pena, o leva à isenção da pena. Por isso que a culpa deve ao menos existir a previsão. Olha, essa previsão com as condições de evitabilidade dos resultados nocivos, de evitação do resultado nocivo, já é o suficiente para a responsabilidade, já é o suficiente para a atribuição dessa responsabilidade, tá certo? Então, são esses os elementos: previsibilidade e evitabilidade. Sempre que eu pensar em culpa, enquanto no dolo é o intelectivo e o volitivo, né? A representação mental do que eu vou praticar e o querer realizar o que eu estou aqui representando, na culpa é a previsibilidade e a evitabilidade. É a possibilidade de prever o que pode do meu curso causal ser resultado e a capacidade de evitar o que foi previsto, a confiança que eu tenho em evitar o que foi previsto. Daí a diferença também entre a culpa inconsciente e a culpa consciente. Na culpa inconsciente, o fato passa de maneira imprevista, embora fosse previsível. Se tivesse agido com cuidado, ele teria previsto. E, portanto, não é evitado porque não foi previsto, mas era previsível. E, sendo previsível, continua se atribuindo essa responsabilidade. E a culpa consciente, você prevê, mas acredita que tem todas as condições de evitar. É essa a questão. Você prevê, mas você acredita que tem todas as condições de evitar. Tá certo? Então, é essa distinção que eu queria que vocês fizessem. Bom, mais alguma questão? A gente pode hoje encerrar por aqui. Acho que a gente evoluiu bem no tocante ao conteúdo, tá bom? Já Ok, professor. encerramos mais um conteúdo que é relevante. Na próxima aula, que vai ser para a semana, né? A gente já vai avançando e tratando do erro de proibição, que já vai passar a análise da potencial consciência da ilicitude. Tá bom? Ô, professor, só uma dúvida. O senhor vai fazer chamada? Olha, eu normalmente aqui, olha, somos 14, né? Normalmente tem 11 em sala. Eu acho que dá para fazer esse acompanhamento assim. Se Ok. a coisa sumir muito, aí eu vou ser obrigado a fazer a chamada por conta da exigência da sincronidade, né? Da sincronicidade, né? Não sincronidade, sincronicidade que foi trazida pela resolução atual, tá certo? Então, Ok. aqui meio que vocês já estão, na hora que grava, já está meio feita a chamada desse acompanhamento, tá certo? Verdade, verdade. Tá Tá bem, todo mundo professor. aqui. Obrigada. Então, um abraço e até para a semana, né? Outro até, professor. Boa semana para você.
Até semana que vem, professor. Até semana que vem.